Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Queria que nós começássemos lendo esta reflexão. Ainda que eu e você não vejamos, todos nós estamos em uma guerra. Uma guerra que influencia nossas mentes, vontades, sentimentos, valores e crenças, principalmente nossas crenças. Afinal, o que determina nosso estilo de vida é exatamente o que cremos sobre ela e o seu significado. O estilo de vida que nosso mundo ou sistema humano que vivemos nos é transmitido de forma muito clara, especialmente pela mídia, e esse estilo é declaradamente anticristão. Há pouco mais de um mês, um grupo de irmãos aqui da comunidade, nos propomos a estudar sobre a família. E conversamos, pensamos se nós poderíamos fazer uma série de estudos e também fazer uma divulgação aqui no bairro para abençoar a nossa comunidade, os irmãos, e também para falar para aqueles que estão à nossa volta. Não se trata de exagero em hipótese alguma esse tema. O falar que há uma guerra, não. Isso, eu conversava com o Dinei, um vizinho querido ali, onde nós moramos juntos ali, e ele falou que o panfleto gera uma curiosidade e desperta um desejo das pessoas de repente querer saber e tal, ficou atrativo. Mas o fato é que esse tema, ele não é apenas uma metáfora, não, é uma realidade que eu e você nos encontramos e nós precisamos ter essa percepção. Nós estabelecemos nessas 9 palestras que é óbvio que, por se tratar de uma igreja, de uma comunidade que crê em Cristo, toda a nossa base vai ser estabelecida a partir da Bíblia, a palavra de Deus, que nós cremos ser a palavra de Deus. Apesar de alguns profissionais que conhecem, estudam na área, questão de família, e alguns irmãos envolvidos em educação de filhos, ministério, toda a nossa base vai ser bíblica. Uma visão cristã, mas é importante também que nós entendamos que não é o cristianismo que a gente tem visto aí na mídia especialmente. Nossa fundamentação vai ser bíblica e cristocêntrica do início ao fim. Nós não pretendemos barganhar nem minimizar as verdades da palavra. E eu, refletindo sobre o estudo hoje, o Senhor me incomodou de que seria, depois montando e elaborando o estudo nessa semana, de que seria algo talvez um pouco pesado, mas que se trata da verdade da palavra, de uma realidade que deve nos despertar. E a nossa base, como é a palavra de Deus, nós vamos ler a palavra de Deus, que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, ela foi inspirada por Deus, escrita por homens, provavelmente 40 autores em toda ela, mas inspirada por Deus, sendo a palavra de Deus. E ela é útil para o ensino, nosso propósito aqui. E com este ensino, vindo da palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ela tem como objetivo nos repreender. A palavra diz que nós devemos ter as nossas mentes renovadas. Isso é literal, que nós devemos rever alguns conceitos que nós somos ensinados e bombardeados. Então ela vai nos repreender para então nos corrigir. Eu caminhava por essa trilha e de repente Deus me falou pela sua palavra, me ensinou, me repreendeu e me orienta, me capacita a andar segundo a vontade dele. Para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, aqueles que creem verdadeiramente em Deus por meio do que Cristo fez, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma das verdades desta mesma palavra, inspirada por Deus, em um texto muito curto,
ela resume a realidade que nós vivemos, que está lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, que diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Apesar de ter sido um mundo criado por um Deus todo-poderoso, bom, esse Deus, em sua soberania, permitiu que o mal um dia entrasse, e esse mal reina hoje. O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo aqui não é o universo físico. A palavra no original é cosmos, do grego, que significa o sistema, um sistema humano, um sistema de governo, seja ele político, social ou religioso, que está fora dos padrões da palavra de Deus. Este mundo jaz, é aquele lá, aqui jaz, que nós encontramos nas lápides, nas sepulturas, lá nos cemitérios, e diz que esse mundo permanece prostrado, ele está sepultado no maligno, e não vai melhorar. Nós não temos a pretensão nenhuma de, com essa palestra aqui, com a série, de mudar alguma coisa. Agora, nós cremos na ação da palavra de Deus para aqueles que creem, e que nos colocando diante de Deus, clamando a capacitação dele, ele vai fazer diferença na nossa realidade. Porque o mundo jaz no maligno. Um dia esse mundo vai ser desfeito, porque um dia o Deus que criou vai tomar posse dele literalmente. O termo guerra, de acordo com a Bíblia, não é uma metáfora. E a gente vê isso lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Porque nós não temos que lutar ou guerrear. Um outro texto, a palavra diz que a nossa milícia ou a nossa guerra não é neste mundo aqui. Nós não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa guerra não é uma guerra humana. Não é uma batalha, ainda que nós vivenciamos e vejamos isso todos os dias, mas não é dessa batalha que a palavra está dizendo. Não é uma batalha humana, mas sim ela se coloca contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós não vemos essa batalha, mas ela é tão real quanto as guerras que nós vemos. E ela se dá todos os dias nas nossas vidas. E a proposta hoje é a gente poder ver um pouco disso, um pouco do que acontece e como nós devemos olhar para a nossa realidade com uma perspectiva bíblica. Então nós vivemos uma realidade que é uma luta espiritual. Mesmo aqueles que não, isso é invenção de religioso, ele faz parte dessa luta. Ele pode não perceber, ele pode não acreditar, mas ele está inserido nela. A nossa luta, quando Paulo está escrevendo para os Efésios aqui, ele está trazendo para a realidade de cristãos. Nós que cremos temos sim uma luta, não contra a carne, mas contra principados, seres espirituais malignos, potestades que governam esse nível espiritual que ainda que nós não vejamos, acontece. Há uma organização com hierarquia, um poder. O apóstolo diz que nós não devemos ignorar os ardis do diabo. Ele é um estrategista e ele usa várias fontes. E se você começa a não perceber isso, tudo que você vai ver no seu dia a dia, você vai achar que é comum, faz parte do mundo. Mas por trás de tudo isso, deste mundo que jaz no maligno, há uma operação que visa nos atacar. E a gente vai ver isso de maneira muito clara. E é precisamente nesta realidade que a minha e a sua família estamos. Ela é uma batalha espiritual, mas que se materializa a todo momento. E nós precisamos ter direção do Espírito de Deus, contato com a palavra para poder discernir o momento que nós estamos vivendo. Isso não é pessimismo, isso é um olhar para uma realidade da palavra de Deus, que diz que nos últimos dias os homens iriam de mal a pior. E é isso mesmo que acontece hoje. Não é um ataquezinho qualquer. A nossa família está sob ataque. E Pedro vai falar deste ataque,
desse inimigo que nós temos e que é constante o ataque que ele tem contra nós. 1 Pedro 5,8 diz que nós devemos ser sóbrios e vigiarmos a todo tempo, a todo momento. Por quê? Porque nós temos um inimigo, o diabo, um ser poderoso, que não é esse que a gente vê aí nas figuras do vermelho de chifre, rabo e asa com tridente, não. Ele foi um anjo criado por Deus. E na Bíblia não fala que ele mudou a fisionomia dele, não. E a Bíblia fala também que ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Esse inimigo, ele anda ao derredor, como um leão. Às vezes a gente vê aqueles vídeos no National Geographic, lá você vê o leão à espreita esperando pegar a sua presa, rugindo e procurando a quem possa devorar, todos nós. Alguns vão dizer, inclusive no meio cristão, diabo, não, isso é uma figura, não existe um ser. O mal não é pessoal. Inclusive, muitos que se dizem cristãos negam a realidade. Mas uma das estratégias dele é justamente esse pensamento, dizer que ele não existe. O seu ataque é inquestionável. Jesus vai falar dele usando a figura do ladrão em João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, para matar e para destruir. Ele continua que nós podemos ir até ele para que nós tenhamos vida. Mas ele está enfatizando o objetivo desse ladrão. O alvo é matar, roubar e destruir o ser humano. Sendo assim, é óbvio que um dos seus alvos principais é a família. E aí a gente vai ver algumas palavras, entre aspas, do conceito de família, que o mundo que jaz no maligno, que tem por trás esse arquiteto, traz. Não a família que hoje é aceita pela sociedade, onde duas pessoas do mesmo sexo podem casar-se e adotarem filhos. Estes conceitos já são parte do estratagema de destruição. Mudança no que é família, mudança no que é casamento, mudança no que são filhos. Todos esses conceitos distorcidos da palavra de Deus. O ataque se dá a todo momento, em todos os níveis, com todos os membros da família. Através de algumas propostas. A adoção do divórcio como uma opção para a solução do problema. A propagação de que a correção de filhos é contra a lei. Para os filhos, muitas atividades e entretenimento. Nós temos que enchê-los de coisas. Quanto mais, e o sistema exige isso, hoje falar de faculdade não dá mais. Tem que ser pós-graduação, mestrado, doutorado, e eles vivem em função disso. Vai falar do tempo da mãe com o filho, você está fora da realidade. Pois é esse o propósito de Deus, que o mundo prega exatamente o contrário. O mundo aceita o contrário e sofre as consequências por aceitar o contrário. Quando Deus estabelece o que Ele estabelece na palavra dEle para nós, não é porque Ele é um déspota, não é porque Ele diz eu mando e você tem que obedecer, é porque Ele nos ama e quer o melhor. E se Ele estabeleceu alguns princípios que esses aqui são contrários, é porque Ele quer o melhor para cada um de nós. O homossexualismo é natural. Nós somos bombardeados com esse ensino. A todo momento. A ponto de segmentos da igreja hoje estar aceitando isso. Bebidas, drogas, sexo e prazer a qualquer preço para os jovens, para os adolescentes. Cada vez mais cedo, cada vez mais intensamente. Igreja e para ignorantes. Apesar de haver um crescimento em alguns segmentos da igreja evangélica, o conceito no meio de jovens é de que igreja é para ignorante. E que nós somos evoluídos, ou somos frutos da evolução. Portanto, quem precisa de Deus? Vamos ver então onde, como e com que intensidade esses ataques acontecem. Primeiro ataque ao casamento. E aqui um homem de Deus trazer uma verdade da palavra de Deus e que vai contra o conceito deste mundo que jaz no maligno.
A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, colocou-o em um lugar perfeito, para que este homem tivesse comunhão com um Deus perfeito. Ele precisava de mais alguma coisa? Precisava. No entanto, quando Deus olhou para o homem, disse: não é bom que o homem esteja só. Mesmo sem o pecado não havia entrado ainda. Ele tinha comunhão com Deus perfeito, num lugar perfeito, sem pecado. Mesmo assim, Deus fez uma companheira para ele. Ali nasce o casamento. O casamento não nasceu do homem. Por isso, nós não podemos usar a expressão casamento para uma união entre casais do mesmo sexo. Mas de Deus. Não nasceu na terra, não é um propósito, instituição humana. Não fomos nós que inventamos o casamento, mas foi Deus na palavra dele, com o primeiro casal que ele criou. E por consequência, com todos aqueles que viriam. Não é uma instituição humana, mas divina. Afirmar isso para o mundo hoje é ignorância, especialmente nessa questão do homossexualismo. Ou de que o propósito de Deus para o casamento não é o que acontece hoje. E de que o divórcio é uma solução. Não. O divórcio deveria ser uma exceção. Só que hoje ele é a solução. O pastor Paulo Bornelli diz que casamento é como raspinha. Um raspa, deu para mim. Outro raspa, não deu para mim. Deu para você, não deu. É desse jeito, é brincadeira, mas é verdade. O mundo não atribui valor nenhum ao casamento. Apesar disso, a palavra de Deus continua afirmando. E na palavra dele nós vemos o real conceito do que é o casamento. Malaquias capítulo 2, versículos 15 e 16. Não foi o Senhor que os fez um só? Nós não temos compreensão de quando a palavra diz que Deus, o que Deus une e faz o homem e a mulher uma só carne. Ainda que nós falemos e citemos esse versículo, nós não temos a compreensão do que isso significa. Ninguém tem a compreensão disso. Deus faz um só. Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Mas isso é muito pesado. E outra, você está pegando um texto do Velho Testamento. Isso é lei. Jesus tem uma palavra a respeito disso. Quando os fariseus chegaram diante de Jesus e falaram: Moisés deu carta de divórcio por qualquer razão. A minha mulher, ela não cozinha bem, eu posso me divorciar. Não me trata bem, eu posso me divorciar. E eles perguntam: por que então Moisés deu se não é vontade de Deus? E Jesus diz: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio, qual o princípio? Quando Deus criou o homem, colocou-o num lugar perfeito, com um Deus perfeito, e colocou uma companheira para ele. E para eles serem fecundos e viverem um relacionamento que não deveria ter fim. E Jesus está voltando para o princípio. Esse é o objetivo de Deus. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Aqui nós vemos claramente em que contexto e que tipo de relação pode haver o casamento entre um homem e uma mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois. E aqui nós sabemos que isso é verdade porque a palavra de Deus diz. Mas nenhum de nós aqui tem real compreensão do que isso significa. Isso é uma realidade espiritual. É tão importante que Deus compara o casamento com o quê? Quando um dia que Jesus voltar, ele vai se reunir a quem? A igreja. A igreja, o que é de Jesus? Noiva. Vai se reunir para um casamento. Então, se no momento mais importante da história, Deus usa a metáfora, a realidade do casamento, será que o casamento para ele tem alguma importância? Será que a banalização do casamento, como nós vemos hoje, está debaixo da vontade de Deus?
É óbvio que não. Eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Ninguém o separe. Nós não temos esse direito. Nós não podemos. É claro que há situações que há um tratamento, que é necessário que haja um tratamento. Mas quando há perdão, não há problema grande demais ou dificuldade demais no casamento. Quando há perdão. Não é esta a posição do mundo que faz guerra contra nós. E aí a gente tem alguns dados. Os brasileiros com 60 anos ou mais são os que mais aderem ao clube dos descasados. Em 5 anos, o número de pessoas nessa faixa de idade que se divorciaram ou se separaram judicialmente de seus parceiros subiu 51%. Estatísticas nos Estados Unidos mostram que a cada 10 casamentos, pelo menos 5 acabam em divórcio. O Hernandes Dias Lopes, no estudo sobre filhos, disse que as pesquisas que mostram que até 10 anos depois de um divórcio, os filhos sofrem as consequências. Então a gente volta, por que Deus estabeleceu isso? Porque é o melhor para nós. Porque a vontade dele é um Deus soberano. E que se nós sairmos, nós vamos sofrer as consequências. E eu e você conhecemos realidades assim. Eu conheço isso na minha família. E por mais que se negue, há um sofrimento sobre isso. Consequência. Não quer dizer que Deus não perdoe, não quer dizer que Ele não manifeste a sua graça. Mas a graça de Deus não nos isenta da nossa responsabilidade e das consequências dos nossos erros. Deus perdoa, Deus manifesta misericórdia, mas nós colhemos aquilo que nós plantamos. Por isso que a proposta hoje é o quê? Facilitar. Olha que interessante o nome desse instituto. Direito de família. A separação judicial era um instituto anacrônico sustentado por um discurso religioso. Ou seja, isso é coisa de retrógrados. Porque havia uma proposta de que antes do divórcio, hoje a facilidade, que havia um tempo para separação, para que pudesse ser refletido se aquilo era mesmo realmente a melhor decisão. Hoje não. Hoje a decisão pode ser tomada muito mais rápida. Então isso aí era sustentado por um discurso religioso de pessoas ignorantes. Vamos facilitar para as pessoas, vamos sugerir e ofertar para elas a solução rápida do problema. Só que nenhum deles vai andar com aquelas pessoas, sofrer essa separação que Deus diz que o homem não deve fazer e que por consequência toda a família sofre. A separação era um atraso na vida daqueles que queriam se divorciar. O momento de esperar, de repente, de refletir que havia e que hoje não existe mais a partir de uma emenda constitucional que foi colocada em 2010. Essa é uma realidade do mundo, mas tristemente ela se aplica à igreja também. Esse instituto chama Barna de pesquisas. E eles levantaram que o índice de divórcio entre os cristãos americanos está mais elevado do que entre os que não são cristãos. Entre os adultos que não são cristãos, 24% estão atualmente divorciados ou já estiveram divorciados. Em comparação, 27% dos crentes que nasceram de novo estão nessa mesma situação. Hoje o título cristão, o nome cristão ou evangélico, nos Estados Unidos foi feita uma divisão, eles chamam hoje os cristãos e os born again, que são os nascidos de novo, que são aqueles que dizem que realmente creram em Jesus, porque hoje uma pessoa dizer que é evangélico, a realidade de lá veio para nós, não quer dizer absolutamente nada. A pessoa pode dizer que ela é evangélica, ela nem sabe o que é o evangelho. Então eles fizeram uma distinção, uma pesquisa, com aquelas pessoas, você crê no que Cristo fez? Creio. Você recebeu a Cristo? Crê na sua morte e ressurreição? Sim. Essas pessoas que professam terem nascido de novo, dentre essas, é essa realidade aqui de 27%. Nós deixamos aqui na palavra e vimos claramente que o casamento é uma instituição divina que Deus fez para o homem e para a mulher.
Mas nós estamos sofrendo um ataque deste mundo, desse sistema que diz o contrário. Em maio deste ano, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovou o projeto de lei da senadora Marta Suplicy, que introduz no Código Civil a união estável entre casais homossexuais e a possibilidade da conversão dessa união em casamento civil. Biblicamente, um casamento só pode acontecer entre um homem e uma mulher. Isso nos leva a um outro ataque. O ataque à sexualidade e à distorção. E esse texto de Romanos, capítulo 1, é tão real, escrito há 1900 anos, 1950 anos. Mas olha o que Paulo escreve e o que ele diz. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Eles transtornam a verdade. Eles fazem da verdade uma mentira e da mentira uma verdade. E nos bombardeiam tanto com isso que nós passamos a questionar a verdade. Eles suprimem a verdade pela injustiça. Porque tendo conhecido a Deus, todos estes conhecem, sabem da existência de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis. Esse ataque é de uma realidade de pensamentos que não tem nada a ver com os pensamentos de Deus e que são à luz da palavra fúteis. E os seus corações insensatos se obscureceram. Eles perderam a noção. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações. Deus os entregou à impureza sexual. A proposta é essa: você quer isso, então Deus vai deixar que você faça o que você quiser. E hoje nós estamos vivendo isso. A palavra diz que no fim dos tempos, Deus vai enviar a operação do erro, para que as pessoas creiam na mentira. É o que vocês querem? Então é o que Deus vai permitir que aconteça. Para a degradação dos seus corpos entre si. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais. Lembra que o mundo quer dizer que o homossexualismo é natural. Mas o homossexualismo é antinatural, é contra a vontade de Deus. Deus está dizendo que as relações naturais que Ele estabeleceu, sexualmente falando, é entre um homem e uma mulher, dentro de um contexto chamado casamento. Contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Embora conheçam um justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Eu não pratico, eu não sou homossexual, mas o que tem? Qual o problema? Eu não pratico, mas eu apoio essa prática. É natural. Isso é um conceito religioso de ignorantes. A gente tem que abrir a nossa mente. E a postura da igreja em relação a isso? A igreja anglicana adota pastores homossexuais. A igreja presbiteriana nos Estados Unidos está acontecendo um rompimento, porque algumas igrejas estão adotando pastores homossexuais. Quando essa semana eu ouvi uma entrevista de um padre muito conhecido na mídia, quando perguntado pela Marília Gabriela o que era o homossexualismo, ele deu uma boa volta e não disse o que a palavra de Deus diz, que é pecado. Não se trata de ódio contra um pecado, porque todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos debaixo do pecado. A questão é o apoio a essa prática e transformar a verdade de Deus em mentira. Um conceito errado.
e que todos nós, a todo momento, estamos sendo bombardeados por isso, a tal ponto de a igreja de Cristo, que deveria ser luz e fazer diferença, está revendo os seus conceitos, revendo os ensinamentos de uma palavra de um Deus que é imutável, e a gente está recebendo isso. O ataque não é somente pelo homossexualismo na questão da sexualidade. As estatísticas variam, mas entre 50% e 60% dos homens têm sexo fora do casamento, contra 45% e 55% das mulheres. Esse é um site que ganhou uma versão brasileira em julho, e que é um site focado na traição. O foco do site são mulheres e homens compromissados, infelizes em um casamento sem sexo, que querem encontrar pessoas na mesma situação, explica uma das diretoras. Em menos de um mês no ar, o serviço já possui mais de 150 mil usuários inscritos. Número que só não bate os Estados Unidos. E olha a frase: há cerca de 14 milhões de homens e mulheres brasileiros vivendo sem sexo no casamento. Assim, vimos que era um mercado viável. Isso está em todos os sites, para quem quer ver. Esse é outro. O slogan do site: a vida é curta, tenha um caso. Não deixa dúvidas quanto às suas intenções. Queremos oferecer um ambiente para quem for casado poder encontrar parceiros na mesma situação e ser aberto e honesto sobre o que está procurando. Isso é o conceito do casamento, do relacionamento. O ataque aos filhos. Em suma, a proposta é o seguinte: o ensino do pecado. Ensina-se pecado. Há pouco tempo nós vimos uma proposta do aborto, e que se não há um movimento, e graças a Deus houve um movimento a partir da igreja, ele tinha sido aprovado. Não vai ser aprovado? Não, vai ser. É só questão de dar tempo ao tempo. Isso aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos atrás. Hoje, o aborto é legalizado num país que é denominado cristão. Isso vai acontecer com a gente. Agora, então, o ponto forte é essa questão do homossexualismo. E em 2010, houve uma proposta de se distribuir um kit para ensinar crianças sobre a questão do homossexualismo. Dizer que é natural. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. O kit gay foi resultado de um convênio afirmado entre o Ministério da Educação, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação e uma ONG, chamada Comunicação em Sexualidade. E eu assisti um vídeo, e eu vou mostrar esse vídeo, é impressionante. Este é Leonardo. Leonardo precisa se separar de Carla e isso o deixa muito triste. Ele nunca tinha ficado com uma garota antes, e agora que eles se encontraram, ele precisa ir para longe. Quando o diretor da escola apresentou Leonardo para sua nova turma, ele ficou envergonhado. Ainda bem que apareceu Mateus. Quanto mais Leonardo conhecia Mateus, mais gostava dele. Um dia, Leonardo estava andando na escola com Mateus e alguns garotos começaram a apontar para eles e rir. Depois, Mateus contou para Leonardo uma coisa que nunca tinha tido coragem de dizer para nenhum outro amigo. Mateus contou que era gay. Um dia, durante o recreio, Mateus convidou os colegas para a festa de despedida de um primo. Logo, Mateus apresentou Leonardo para seu primo, Rafael. O fato é que os dois conversaram a noite inteira e gostaram muito um do outro. E quando foram se despedir, Leonardo sentiu uma coisa que nem ele mesmo esperava. Depois de um longo abraço, ele teve vontade de beijar Rafael. Leonardo saiu da festa muito confuso. Nessa noite, Leonardo não conseguiu dormir, tamanha sua surpresa. Será que ele era gay? No dia seguinte, Leonardo mal conseguia prestar atenção na aula de matemática, pois estava cheio de dúvidas. Será que Mateus poderia ajudá-lo? Leonardo olhou para o lado e viu Bia,
que também estava olhando para ele. E foi copiando a lição de probabilidade que Leonardo teve um estalo. Por que precisaria decidir entre ficar só com garotas ou só com garotos, se ele se interessava pelos dois? Quando ele gostava, não importava se era garoto ou garota. E gostando dos dois, a probabilidade de encontrar alguém por quem sentisse atração era quase 50% maior. Isso era para ser passado nas escolas públicas, para criança. A gente está numa guerra ou não? Isso vai acontecer ou não? Vai acontecer, é só dar tempo ao tempo. Nós somos bombardeados pela mídia todos os dias por isso. E o que ela quer fazer? Que a gente considere que isso é natural. E quer que nós desconsideremos a palavra de Deus. A palavra diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Um dos princípios da palavra de Deus é que o Deus que ama, disciplina. A Bíblia diz que se você está sem correção, você não é filho, você é um bastardo. Então, porque Deus nos ama, Ele nos disciplina. E a palavra diz para nós disciplinarmos os nossos filhos. Mas o sistema diz o quê? O Tribunal de Justiça do Paraná condenou um homem a 2 meses, isso é lei já. E se você de repente bater no seu filho, nós não estamos falando de espancar, de violência, mas de correção com proposta e base bíblica. Condenou o homem a 2 meses e 20 dias de prisão em regime semiaberto por ter batido na filha com uma cinta para obrigá-la a fazer as tarefas escolares. O caso aconteceu em Foz do Iguaçu, no oeste do estado. Na época a menina tinha 10 anos de idade. Não corrigir. As consequências para tudo isso. 1 em cada 3 adolescentes se embriagou nos últimos 12 meses, segundo a revista Veja. Beber ainda jovem aumenta em até 70% o risco de dependência de drogas. Tudo isso é aceito, é propagado, mas ninguém quer saber das consequências. Ninguém desses que estão dizendo isso vão estar lá para sofrer as consequências desses erros. Quando nós sofrermos por desobedecermos a palavra de um Deus que fala porque Ele nos ama e que Ele quer o melhor para nós, esses que propagam isso não vão estar lá para estar com a gente. Ninguém vai estar. Então qual é melhor? Será que a gente consegue perceber que a gente está vivendo nessa guerra e que isso não é apenas um mundo em evolução, em constante mudança, mas é uma proposta de ser contrária à vontade de Deus, não importa como, a todo tempo e a todo momento. Tudo que é relacionado à vontade, à palavra de Deus, à verdade da palavra, o mundo que tem um líder e que esse mundo jaz no maligno, tem uma proposta de ser contrária a Deus a todo tempo. Será que a gente está percebendo isso? Ou o termo guerra é apenas uma expressão forte? E o último deles, é claro, o ataque a Deus, que na realidade é o primeiro, porque é tirar tudo isso que nós estamos vendo que o mundo prega, é exatamente o contrário à vontade de Deus. Um dos ensinos, e que nós somos bombardeados a todo tempo, e há muitos cristãos que não veem problema nenhum na evolução. Isso é comprovado cientificamente. Não tem nada de errado com a evolução. A escola não pode ensinar criação. Não estou falando nem de Deus a Bíblia, ela não pode. Porque isso é mito, é invenção, é coisa de ignorante. Então os nossos filhos devem ser ensinados na verdade. A verdade é a evolução, que eu e você somos frutos da evolução. O que isso tem a ver com o ataque? A gente está sofrendo por quê? Tudo surgiu por acaso.
Tudo surgiu sem que alguém tivesse criado. O homem é fruto da evolução. O homem é apenas físico. Deus não existe pecado, ninguém precisa de salvação, não existe alma, espírito nem vida após a morte. Isso que é a mensagem da evolução. E que os nossos filhos são ensinados. E que se algum deles disserem que creem em Adão e Eva, ele fala, não, você está por fora. Dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós somos frutos de uma evolução. Nós somos frutos da evolução que passou por um ser, que o macaco é um deles. E que não existe nada isso de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma história, é uma invenção. Porque há uma prova. A ciência prova que isso não é verdade. E aí é interessante que eu achei. Esse debate na igreja nos Estados Unidos é muito forte. Eu sugiro que você pegue um vídeo no YouTube qualquer que defenda a criação e veja os comentários. É um massacre contra aqueles que creem na criação. Não se fala do Deus da Bíblia. Se fala de um ser, porque quando você olha para tudo isso que existe, alguém fez. Isso a Bíblia diz. E isso todos nós sabemos. Quando você olha para o céu, para a natureza, para todas as coisas que alguém fez aquilo, não é possível que tudo aquilo tenha surgido por acaso. Deus criou, e eu e você sabemos, o ateu também sabe disso. Ele mente para ele mesmo, mas ele quer expandir essa mentira e começa nos nossos filhos. Mas existe um homem que é do meio, que não é cristão e que trouxe uma afirmação bem interessante. Ele não é um Zé Ninguém. Chama-se Richard Lewontin, professor e geneticista, e certamente um dos líderes mundiais em biologia evolutiva. Ele não é cristão. É bacharel em biologia pela Universidade de Harvard, mestre em estatística matemática, doutor em zoologia, foi professor na Universidade de Carolina do Norte, Rochester, Universidade de Chicago e hoje é em Harvard. Então ele é alguém que entende. Não é alguém que crê na criação. Não é alguém que crê em Deus, não crê em Jesus. Mas ele resumiu em uma frase o que tudo isso que nós somos bombardeados todo dia. Presta atenção no que ele disse e no que ele escreveu. Nós, a ciência, porque recentemente saiu uma reportagem na Veja que diz que 95% dos cientistas são ateus. Os cientistas são os mais inteligentes. O resto é ignorante. Então, se os cientistas são inteligentes e são ateus, então nós que não somos cientistas somos, por consequência, ignorantes. Mas esse homem, que é bastante inteligente, fez essa afirmação. Nós ficamos do lado da ciência, apesar do patente absurdo de algumas de suas construções. Por exemplo, que tudo surgiu do nada, por acaso, sem que ninguém tivesse criado. Apesar de seu fracasso para cumprir muitas das suas extravagantes promessas em relação à saúde e à vida, apesar da tolerância da comunidade científica, esse é um termo que a gente ouve, a comunidade científica diz que nós somos frutos da evolução. A comunidade científica, que é composta de pessoas muito inteligentes e que eu e você nunca vamos chegar lá, diz que nós somos frutos da evolução. E você acredita na Bíblia, você é um ignorante. A comunidade científica em prol de teorias certamente não comprovadas, porque a teoria da evolução, o nome é teoria. Não é prova, é uma teoria. Para se crer na evolução, precisa ter tanta fé do que para crer na criação. Não é prova. De teorias certamente não comprovadas, porque nós temos um compromisso prévio. Aqui que está o ponto. Por que os cientistas defendem? Nós temos um compromisso prévio, um compromisso com o materialismo. Materialismo diz que tudo que existe é só matéria. Não existe nada fora da matéria. Não existe alma, não existe espírito, não existe vida após a morte. Você vai nascer, crescer, vai morrer e acabou. Só existe matéria. Então nós temos um compromisso com o materialismo. Não é que os métodos e instituições da ciência, de algum modo, compelem-nos a aceitar uma explicação material dos fenômenos do mundo, mas ao contrário, somos forçados por nossa prévia adesão à concepção materialista do universo, a criar um aparato de investigação e um conjunto de conceitos que produzam explicações materialistas. Não importa quão contraditórias, quão enganosas e quão mitificadas para os não iniciados. Não importa se não tem lógica, se não tem prova. Nós propagamos isso, todo mundo diz isso, isso é verdade, nós lançamos isso.
Você e eu somos frutos da evolução. O meu compromisso, o compromisso dos cientistas é com o materialismo. Ou seja, Deus está fora. Deus não faz parte. E aí ele resume. Além disso, para nós o materialismo é absoluto. Não podemos permitir que o pé divino entre por nossa porta. Dizer que Deus criou, não, isso em hipótese alguma. Eu creio na evolução, que tudo surgiu do nada sem um propósito, que a nossa vida aqui não tem propósito, que a gente só existe, que tudo vai acabar um dia. Agora, dizer que Deus criou isso é inadmissível. Eu creio em tudo isso, que é tudo contraditório, que não tem prova. Eu prefiro crer nisso. E a palavra diz que aquele que diz que Deus não existe é um insensato. Esse que nós valorizamos, que são sábios à luz do mundo, para Deus são loucos. E aqueles que creem na palavra de Deus, esses, sim, estão firmados na verdade de Deus, na palavra dele. Quando falamos do ataque a Deus, voltando, não quer dizer que a gente está falando da religião, porque religião existe um monte. Esse site aqui, 4.200 religiões no mundo. E no Brasil tem mais de 4.000 denominações evangélicas. E muitas delas falando de tudo quanto é coisa, menos de Jesus e do Evangelho. Então não é contra a religião, é contra Deus e a palavra dele. E o principal, contra Cristo. Deus todo mundo aceita, mas Cristo não. Cristo como único meio, como único mediador, como a única possibilidade de nós termos um relacionamento com Deus, esse não. E aí nós vamos terminar com dois textos da palavra. O primeiro é este. A ira de Deus, que nós já vimos, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A verdade não é um conjunto de ensinos, a verdade é uma pessoa, Cristo. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Deus Pai se não for por meio dele. E como nós podemos ir? E aí nós vamos ler o texto de Efésios, capítulo 2, os versículos de 1 a 9. Para nós que cremos, e para que você que ainda não crê, não sabe o que é nascer de novo, não tem convicção do que Cristo fez por você, porque Cristo crucificou o meu e o seu pecado no corpo dele, porque era o único meio de nós termos relacionamento com ele e nos deu uma nova vida na sua ressurreição. Paulo diz lá, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós estávamos mortos. Nós nascemos em pecado. Essa é a nossa realidade. E tudo isso que nós falamos aqui é fruto de uma realidade do pecado. Um dia o pecado entrou e ele tomou todas essas formas que nós vimos. Nós estávamos assim, mortos em nossos delitos e pecados, em transgressões e pecados. E nós costumávamos a viver assim. Ele está falando de uma realidade para aqueles que já creram em Cristo. Quando seguíamos a presente ordem deste mundo que a gente acabou de ver algumas características, de um mundo que jaz no maligno e de que faz tudo para que nós saiamos da vontade de Deus. Do príncipe do poder do ar, desse líder, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, entre esses que estão contrários à vontade de Deus, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade daqueles que detêm a verdade pela injustiça. Mas a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós não estamos mais debaixo dessa ira. A partir do momento que nós cremos no que Cristo fez por nós, não estamos mais debaixo da ira dele, contra tudo isso que nós vimos. E em Cristo é possível que haja uma mudança. Em Cristo é possível que nós olhemos para todas essas realidades que nós vemos nesse mundo e que nós somos bombardeados e entendamos que essa não é a vontade de Deus e que então recorramos a esse Cristo que nós cremos para que Ele nos capacite a viver neste mundo de maneira que Ele seja honrado e seja glorificado. Essa é a realidade da cruz.
Essa é a realidade da verdade da palavra de Deus, da verdade que é Cristo. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, mas por que nós não somos mais? Deus é rico em misericórdia. Ele oferece-nos o perdão. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para com cada um de nós aqui, pelo fato de ter enviado Cristo, sendo nós ainda pecadores. Não havia nada de bom em nós. Todos nós nascemos em pecado, por consequência cometemos os pecados que cometemos. Mas Deus nos amou e deu o seu Filho Jesus, de misericórdia, por amor e misericórdia, para que nós saíssemos e pudéssemos ter uma saída dessa realidade, desse mundo que não quer Deus. Pela graça de Deus, vocês são salvos. E o que para Deus custou o seu Filho Santo sem pecado, Jesus? Mas para nós é totalmente de graça, basta nós recebermos e reconhecermos: Senhor, na verdade eu sou um pecador, eu estou separado do Senhor, mas eu creio no que o teu Filho fez por mim. E quando nós cremos, Ele passa a habitar em nós, e Ele vai nos governar nesse mundo que jaz no maligno. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça. Por isso que não é contra a religião o ataque. Porque toda religião diz assim, para você agradar a Deus tem que fazer isso ou parar de fazer aquilo. Religião toda ela é isso. E muitas igrejas evangélicas estão falando exatamente isso. Mas isso não tem nada a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho é o que Deus fez em nós por amor e totalmente de graça. Por isso nós somos salvos pela graça. Deus nos deu a salvação gratuitamente no que Cristo fez por nós. Por meio da fé, quando nós cremos no que Cristo fez, então nós somos salvos. E isso não vem de vocês, nem essa fé para crer vem. Por isso nós devemos clamar a Ele. Por isso que nós devemos abrir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Ela é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Durante esses estudos, e hoje talvez foi um panorama geral do que nós estamos vivendo, mas a proposta é que nós, à luz da palavra, firmados em Cristo, possamos ter compreensão dessa realidade e, guiados por Ele, não vivermos mais nessas realidades. Sobre o relacionamento sexual, há muitos casais cristãos sofrendo por isso. Sobre a educação de filhos, há muitos casais cristãos sofrendo com isso. A comunicação no casal, desentendimento, as brigas, e que nós sofremos com isso. E nós vamos poder, sendo essa a vontade do Pai, durante esses 9 encontros, os próximos 8 encontros, abordar esse tema. Eu espero que nós possamos ser despertados para essa realidade e de entendermos que nós vivemos em um mundo que é totalmente contrário à vontade de Deus, mas que em Cristo nós podemos viver nesse mundo de maneira que Ele seja honrado e glorificado. Pai Santo, dá-nos a direção do Teu Espírito para compreendermos o tempo que nós vivemos. Senhor, nós vivemos em um mundo que tem mais prazer e amigo dos prazeres do que amigo do Senhor. Um mundo que jaz no maligno e que o Senhor veio para nos transformar. O Senhor enviou Teu Filho Jesus não para tirar-nos desse mundo por enquanto, mas para que nós fôssemos luz neste mundo para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, dá-nos esse discernimento para que as nossas famílias glorifiquem o Teu nome. Que nós não somente professemos que somos evangélicos, mas que verdadeiramente creiamos no Evangelho, que é o que o Teu Filho fez, crucificando o nosso pecado e dando vida nova na Sua ressurreição. E como essa vida nova é real, ela se manifesta em cada aspecto da nossa vida,
especialmente nas nossas famílias. Tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória. Te peço que fala conosco, ensina-nos como é o propósito da Tua palavra, repreenda-nos e corrija-nos durante esses dias. No nome santo de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém.